Esse vídeo, apesar de abordar um indicador bem popular, aposto com vocês que pelo menos 2 ou 3 fatos novos você irá aprender aqui hoje. Eu mesmo aprendi coisas novas preparando este vídeo. Eu sou o Lex e seja bem-vindo ao mundo do MACD. O vídeo de hoje está separado em 4 grandes blocos. No primeiro bloco, eu vou contar um pouco da história do autor e de como ele desenvolveu o indicador. No segundo bloco, vou falar sobre os componentes do indicador. No terceiro bloco, vou falar um pouco de como usar o indicador. E aqui um bônus nesse vídeo, uma programação para quem utiliza uma plataforma chamada Profit. Então vamos lá. O MACD foi desenvolvido pelo Gerald Appel. Ele nasceu em junho de 1933. Então, isso tem mais de 80 anos. Ele nasceu nos Estados Unidos, foi psicanalista, passou também por assessor financeiro e é empreendedor. Tem essas empresas, a Appel Asset, a Signalert e a System & Forecasts. E como hobby, fotografia, jogar tênis e velejar. Gerald Appel desenvolveu o MACD em 79. É um indicador de momento dos preços. Aqui está destacado em vermelho, ao longo da apresentação, e alguns pontos, você vai notar essa seta, esse símbolo vermelho. E aqui tem uma novidade, pelo menos para mim. Eu tinha o MACD, assim como muitos usuários, como um indicador de tendência. E o próprio autor nomeia o seu indicador como um indicador de momento. E aqui só relembrando que o conceito de momento está ligado à força e movimento, né? Então esse indicador ele demonstra na tela a força que mantém os preços em movimento. O MACD é uma sigla do Moving Average Convergence Divergence. Então é uma convergência e divergência de médias móveis. O Gerald Appel escreveu esse livro em 2005. Esse livro tem 10 capítulos e apenas um é sobre o indicador do MACD. Aqui eu destaco 2 ideias do autor. A primeira, na visão do Gerald Appel, o mercado tende a condicionar os investidores a tomarem decisões erradas nos momentos errados. Então, para suprir essa deficiência ou essa pegadinha do mercado, é que entraria, por exemplo, os indicadores, para auxiliar os traders a tomar melhores decisões nos momentos mais assertivos, mais adequados. Uma segunda ideia é que a questão da proteção do capital, na visão do Gerald Appel, é mais importante no longo prazo do que obter um grande lucro de uma vez. Não é apenas a visão dele, muitos outros autores, professores têm essa ideia do longo prazo. Cuidado com a ganância. Para falar então do MACD, temos que passar pelas médias móveis. Aqui um conceito interessante do livro, uma visão de ciclo de mercado através do indicador. Uma setinha vermelha. O autor cita a utilização de mais de um MACD na tela, de mais de um indicador na tela. E aqui separado em 3 períodos, né? Curto prazo, médio prazo e longo prazo. E ao longo do vídeo haverá a indicação de como escolher e quando usar. Falaremos também da linha sinal, da linha zero, que é importante para esse indicador. E também aqui uma novidade, pelo menos para mim, o histograma do MACD, que existem em várias plataformas, não foi uma criação do Gerald Appel. Ele foi apresentado pelo Thomas Asprey em 1986. Aqui uma curiosidade. Então, iniciando aqui o papo, para falar do MACD, nós temos que falar de médias móveis. O preço não se movimenta em linha reta, mesmo numa tendência de alta. Ele tem zigue-zagues, né? Sendo que o movimento de alta ele tende a ser maior do que os recuos. Então, a média ajuda a filtrar esses ruídos. Um outro uso da média móvel é feito através da observação da inclinação e da duração da mesma.
A média móvel também é utilizada para identificar pontos de entradas e também, uma novidade que eu vi ao longo da pesquisa desses materiais, é possível identificar o estágio do mercado, chamado aqui dos ciclos de mercado. Então, falando de ciclos de mercado, de estágios do ciclo do mercado, o Gerard Appel, ao longo do livro, ele destaca 4 pontos. Então, um primeiro estágio ele chama de basing, ou também conhecido por nós como acumulação. Um segundo estágio, que seria o rising, ou a alta, efetivamente. Um terceiro estágio, que ele chama de topping, ou a distribuição, chamado assim por alguns outros autores. E o último estágio do ciclo seria o declining, ou a queda. Então, no estágio 1, o basing, a acumulação, seria um momento de transição de um mercado que vem de baixa e que vai entrar numa alta posteriormente. Poucas ações fazem novas mínimas de 52 semanas nesse período, e uma média curta dá sinais de alta, enquanto médias longas permanecem caindo. Porém, os movimentos de queda diminuem de duração, intensidade e inclinação. Então, aqui o pulso do mercado já começa a mudar. No estágio 2, que é o rising, o estágio de alta, observamos altas dos preços que são confirmadas pelos rompimentos de zonas de resistências. Então, é o início de compras agressivas. Então, as médias se alinham para que elas começam a apontar para a mesma direção, como se quase que andando paralelas, né? Então, elas aceleram para cima e os movimentos se tornam mais longos, inclinados na compra que na venda. Então, a inclinação, o zigue-zague, os movimentos de zigue-zague, ele é mais inclinado e mais longo na compra, ou seja, para cima, do que nos recuos, nas retrações, na queda. No estágio 3, o topping, ou também conhecido como distribuição, o avanço dos preços diminui. É observado que poucas ações fazem novas máximas de 52 semanas. Aqui 52 semanas é o equivalente a um ano, 12 meses de pregão. E o que é observado nesse estágio 3, as médias perdem momento, ela perde força, perde movimento. E elas começam a enroscar, lateralizar. No estágio 4, no decline ou na queda, o mercado de baixa acelera, as médias se alinham para baixo e os movimentos de alta são curtos e costumam não ultrapassar as médias mais longas. Então, aqui alguns traders realizam os famosos trades de retorno à média, Então o preço está caindo, recua até uma média mais longa, faz a formação de um topo, uma reversão e continua a cair. E um outro detalhe que o autor chama para o estágio 4 do ciclo de mercado é que as notícias ainda são boas, mas o mercado se antecipa à economia real, de 9 a 12 meses. Falando agora especificamente do indicador do MACD, ele utiliza duas médias na sua forma, uma curta e uma longa. Então, quando a tendência está forte, a média curta ela se move mais rápido e para o mesmo lado que a longa. Então, quando eu tenho as duas médias alinhadas, a mais curta acima da longa e no movimento de alta, por exemplo, elas estão apontando para cima, essa característica o autor diz que essas médias estão convergindo ou conversando. Porém, há momentos em que o mercado perde força. Então, a média curta ela é mais reativa. Então, ela começa a mover na direção contrária da longa. Então, imagina um movimento de alta, os preços estão subindo, as duas médias estão paralelas e subindo. Num determinado momento, os preços começam a não conseguir fazer novas máximas, começa a cair, a recuar. Então, a média curta começa a ir em direção da longa. E nesse ponto, o autor chama esse momento de divergência. Então, a média curta está divergindo da longa. E é por isso que o sistema recebeu esse nome, de convergência e divergência de médias móveis. Elas se cruzam, a média curta e a longa, num ponto zero. Ou seja, nesse ponto do cruzamento, a tendência de curto e a tendência de longo prazo,
elas estão temporariamente em equilíbrio. A tendência de curto prazo é representada pela média curta, a tendência de longo prazo é representada pela média longa. No momento em que elas se cruzam, naquela região, o autor diz que é um momento de equilíbrio de tendência. Pode ser utilizado para identificar e seguir tendências, assim como uma ferramenta para identificar reversão de tendência. Também um outro uso comum do indicador. Como é que é calculado o MACD? Ele é a diferença entre duas médias do tipo exponenciais, do preço de fechamento. Então, a média mais longa, que é chamada de média lenta, ela é de 26 períodos e ela é subtraída de uma média rápida, curta, que é de 12 períodos. Então, plota no formato de oscilador diferencial. Então, eu pego a média móvel exponencial de 12 e tiro da média móvel exponencial de 26. Esse é o MACD. E aqui a indicação de novo ali da seta vermelha, porque além da tendência, ele vai medir a velocidade do preço. Então, aqui já passa... o autor dá uma conotação de um indicador de momento. Uma outra novidade para mim também é que, além de fazer o indicador com base no preço, o autor chama a atenção para você normalizar o indicador. O que é normalizar o indicador? É transformar ele em variação percentual. Então, aqui, como diz a fórmula, você repete, né, o cálculo de cima, a média móvel exponencial de 12, você subtrai a média móvel exponencial de 26, pega esse resultado, divide pelo valor da média móvel exponencial de 26 períodos e esse resultado você multiplica por 100. Aqui um outro detalhe que talvez nem todo mundo conheça. As médias móveis exponenciais, os valores mais recentes, têm um peso diferente dos valores mais antigos e é utilizado, para fim desse cálculo, uma constante de ajuste, que é dado por essa fórmula, 2 dividido por n mais 1, onde o n é o período da média. Então, como está aqui na tela, a média curta de 12 períodos vai ter uma constante de 2 dividido por 12 mais 1, que é igual a 0,154. E uma média longa de 26 tem uma constante de ajuste de 0,074. Ou seja, né, aqui até a explicação do porquê que a média curta ela é mais reativa do que a média longa. Porque o último preço atual, numa média de 12 períodos, na média curta, essa diferença do preço atual em relação ao último valor da média, no período anterior, essa diferença ela tem um peso aí de 15,4%. Enquanto que numa média de 26 períodos, esse último movimento do preço, ele recebe ali um peso de 7,4%. Dando sequência no cálculo aqui do MACD, a suavização dessa diferença da média 12 com a 26, ela é realizada com outra média exponencial, só que mais rápida ainda, de 9 períodos. E aí plota essa linha com uma linha sinal. O indicador do MACD ele tem duas linhas. Tem a linha do MACD propriamente dita. E a linha de sinal que é o quê? Que é uma média móvel de 9 períodos do MACD. E tem a possibilidade de ainda calcular um terceiro componente, que é chamado de histograma. Foi inserido aí no mundo do trading pelo Thomas Asprey em 1986, que é calculado um segundo oscilador diferencial, ou seja, ele subtrai a linha sinal do MACD e plota isso no formato de histograma. Então vamos observar num gráfico. Tenho aqui na tela um exemplo, o gráfico diário do Ibovespa. Vamos adicionar uma média móvel de 12 períodos, que seria a média móvel curta do MACD. Em amarelo aqui a média móvel exponencial longa de 26 períodos. O que seria o MACD? É justamente a diferença entre a média móvel de 12 e a média móvel de 26, plotada abaixo dos preços normalmente, como uma linha. Um segundo componente seria a linha sinal, que é a média móvel de 9 períodos do MACD. E o histograma, que é a diferença entre a linha sinal e a linha do MACD. Aqui uma opção de plotar separados, e algumas plataformas têm a opção de plotar tanto o histograma como o MACD e a linha sinal, tudo junto. Aqui um exemplo do uso do MACD não só em termos de diferencial de preço, mas em termos percentuais, né? O MACD normalizado. Então nós temos a queda aqui da crise do subprime lá em 2008. O índice Bovespa, a máxima foi em 73.920 pontos
isso foi lá acho que para maio, né, de 2008, e ele caiu ali, acho que até outubro, né, para 29.438 pontos. Então nós temos aí um delta, uma diferença de preço, uma queda de 44.485 pontos. Ou seja, entre a máxima e a mínima dessa pernada grande aí de queda da crise do subprime, representou ali naquele período 60,18%. E agora, mais recentemente, em 2020, tivemos aqui uma queda grande também no mercado em decorrência da pandemia. Então o mercado ali na máxima cotou a 119.593, isso foi no final do ano, né, de 2019, o começo do ano de 2020, ali entre dezembro e janeiro, e ele veio cair ali fevereiro, março até 61.690 pontos. Então deu um delta aí, uma diferença aí de 57.903 pontos. Em termos percentuais, uma queda de 48, aí um pouco mais de 48% de queda. Então o fundo daqui da crise subprime, traçando aqui uma linha de referência, aliás, essa é estou adiantando aqui uma das formas que você pode usar. Você marca no gráfico algumas referências de topos e fundos, e aqui quando chegou na época da pandemia, ele ultrapassou e veio buscar uma diferença aqui em torno de 12.052 pontos, sendo que lá atrás, em 2008, foi de 4.154 pontos. Normalizando, o fundo aqui da crise subprime, ele deu na região aqui de 11% de variação. No momento da pandemia, ele ultrapassou um pouco, ele foi para 13,5%. Mas nota aqui a diferença. Aqui você perde a referência do fundo anterior. Não sabe até onde vai, então dá a impressão de que a bolsa vai acabar. E com ele normalizado, essa linha de referência já falava, opa, essa região aqui, no passado, já serviu aqui de suporte. Vamos acompanhar mais de perto para ver se realmente vai segurar. Ao longo de outros períodos, nós temos essa região aqui como um indicador aí de possível fundo. Quando o mercado vem e perde essas regiões aqui, que foi testada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes, o indicador está alertando para uma mudança que está ocorrendo no mercado. Nesse momento, talvez não soubéssemos da gravidade de toda essa queda, de todo o comprometimento que viria a causar a pandemia. Mas o indicador aqui já estava falando, olha, esse passado aqui já está sendo alterado. Em termos normalizados, mesmo evento. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 regiões onde foi respeitada essa região aqui de suporte. O mercado vem e ultrapassa. Então o indicador está mostrando, olha, algo está acontecendo no mercado diferente do que já foi até então. E aqui, como foi um fundo de crise, chegou bem próximo aqui, indicando para aqueles que têm mais tempo de mercado e que sabem e que entendem que bolsa é por longo prazo, essa queda, esse pessoal vê com bons olhos uma oportunidade de comprar algo que estava custando aí 119 por 61. Né? Então, vê essa queda mais como uma promoção do que com um fim de mundo. Só um adendo aqui nessa parte do vídeo. Passando agora à parte da calibragem do indicador. Pode-se usar períodos diferentes dos originais, dependendo do comportamento do ativo a ser operado. Também dependendo dos teus objetivos no trading. Além de poder utilizar mais de um indicador na tela. Um de curto, um de médio, um de longo prazo. Utilizá-los em conjunto. Então, regras gerais. O MACD, a média longa, deve ser de 2 a 3 vezes o comprimento da média curta. Então, o mais comum que se olha nas plataformas, o padrão, a média curta 12 períodos e a média longa de 26 períodos. Então, temos uma relação aí de 12 para 26 de mais de 2 vezes. Porém, o autor demonstra outros períodos. O que ele chamou de um MACD de curto prazo pode ser usado a média curta com 6 períodos e a longa com 19. O que o autor chamou de um MACD de longo prazo, a média curta 19 períodos e a média longa 39 períodos. E aqui também respeitando essa proporção de 2 a 3 vezes a média longa em cima da curta. Uma outra opção que não está no livro, mas que algumas pessoas usam, e eu resolvi deixar aqui para quem quiser testar, utilizar os números da sequência de Fibonacci, também respeitando aqui essa característica de 2 a 3 vezes a diferença entre um e outro. Então pode-se usar o 5 para a média curta e o 13 para a longa,
o 8 e o 21, 13 e 34, 21 e 55 e assim por diante. A linha sinal, a regra geral para a linha de sinal é que ela seja de 3 a 9 períodos, entre 3 e 9. Aqui um alerta do autor, não utilizar o indicador como a regra única e mecanizada de negociação, mesmo porque existem momentos onde o indicador vai funcionar mais facilmente quando o mercado tem força, tem tendência, e tem momentos, como ele utiliza a média móvel, que esse indicador pode gerar entradas falsas. Um outro ponto que o autor coloca, a definição da tendência pode ser dada pela inclinação de uma média móvel simples de 50 períodos no tempo gráfico diário. E por que ele utiliza esse referencial? Porque é com base nessa tendência, aqui um exemplo, se ela estiver muito forte, os sinais de entrada podem ser observados pelo MACD curto, da média curta de 6 períodos, a média longa 19 e o sinal 9 períodos. E a saída da entrada pode ser feita pelo MACD de 19 períodos de média curta, 39 períodos de média longa, o sinal 9. Ou a saída do trade pode ser dada pela divergência ou, uma terceira opção, o preço cruzando abaixo dessa média móvel simples, aí, aritmética de 50 períodos. Então aqui, além de calibragem, né, o foco aqui é como é que você escolhe o período do indicador MACD, mas acabou entrando um pouquinho já aqui na parte de como usar, né? Então, se a tendência de mercado ela estiver muito fraca, os sinais de entrada podem ser observados no MACD de 12, 26 e 9 períodos, e a saída desse trade pode ser dada pelo mesmo MACD de 12, 26 e 9. Se a tendência estiver neutra, o sinal de entrada pode ser dado pelo MACD de médio prazo e a saída pelo de longo prazo. Então aqui eu fiz um quadro, depois vocês podem voltar, pausar o vídeo e voltar nesse ponto. Um resumo de tudo que foi dito aqui em relação à calibragem. Então se a tendência estiver muito forte, ali onde está escrito compra, entenda a entrada. Outro ponto que o autor coloca, para quem opera no longo prazo no mensal, o tempo gráfico de médio prazo seria o semanal e o tempo gráfico de curto prazo seria o diário. Para quem já opera no intradia, o longo prazo estaria aí num tempo gráfico de 60 minutos, o médio num de 30 e o curto prazo num de 5 minutos. Então nós já falamos um pouco da calibragem, né? Vou continuar falando um pouquinho mais, falar dos sinais, das divergências e também de algumas sugestões. O sinal de entrada pelo MACD, ele é dado pela direção, pela inclinação da linha do MACD, se ele estiver subindo ou caindo. O que a maioria dos traders usam é a parte de baixo, que é a parte da confirmação, que é o cruzamento do MACD com a linha sinal. E aqui uns exemplos. Então, neste período, a linha do MACD inclinou aqui para baixo. A partir de então, eu tenho um alerta de venda. Se eu estivesse operando apenas a inclinação do MACD, eu entraria vendido nesse ponto e sairia da operação, recompraria no momento em que o MACD vira para cima, que é neste ponto aqui. A duração desta queda, deste sinal, foi de 77 dias corridos. Temos aqui 77 dias, uma variação aqui de 47.494 pontos, ou seja, 40,49% nessa queda. Operando o mesmo gráfico, o Ibovespa aqui diário, mas com a estratégia de fazer a entrada no cruzamento do MACD com a linha zero. Então, a venda estaria alertada, indicada neste ponto, e a saída dessa venda seria dada quando o MACD cruzasse a linha zero para cima, que foi neste ponto aqui. Então nós tivemos aqui 103 dias, então um tempo maior do que o anterior, e aqui uma variação de ponto aqui de 32.768 pontos, saiu de 113.965 para 81.197. E a variação percentual aqui de 28, um pouco mais de 28%. No momento em que há a inclinação para cima do MACD, eu teria um alerta de compra. Então, supondo que eu tivesse executado a entrada nesse ponto. A saída daria
no momento que o MACD vira para baixo, que teria sido neste ponto aqui. Então teria sido uma compra de Ibovespa 69.814 pontos e a saída nos 95.043 pontos. Então uma variação aqui de mais de 25 mil pontos e mais de 36% em 78 dias corridos. E aqui uma indicação. Esse primeiro sinal é a virada do MACD para cima. O segundo ponto é o MACD cruzando para cima da linha sinal, seria uma segunda possível entrada. E o terceiro ponto seria o cruzamento do MACD com a linha zero, que seria uma terceira opção de entrada. Então aqui para ver a questão de agressividade das entradas, né? Se você operar apenas a inclinação do MACD, você entra antes no trade, mas também está sujeito a, na sequência, o preço voltar à movimentação de queda anterior e você ter aqui uma entrada falsa. Então, a virada do MACD ele antecede ao cruzamento do MACD com a linha, que antecede o cruzamento do MACD com a linha zero. Aqui só para exemplificar essa questão. Esse slide é para mostrar como fica a questão dos prazos do MACD de curto prazo, calibrado com a média curta de 6 períodos, a longa de 19 períodos e a sinal com 9. Aliás, todos os sinais aqui estão com 9 períodos. O que vai diferenciar é a média curta da longa. Então aqui é 6 com 19, aqui é o padrão, que geralmente as plataformas têm, que é 12 com 26, e aqui é o longo, que é o 19 com 34. Então aqui as indicações do cruzamento do MACD com a linha sinal. Obviamente, o MACD mais curto vai apresentar o sinal antes do mais longo. Então, para aqueles momentos de mercado onde a entrada é feita com o MACD de curto prazo e a saída é feita com o MACD de longo prazo, a entrada feita nessa região, onde está sinalizado aqui com o verde, a saída, se fosse pelo mesmo MACD, daria nessa região com essa pequena variação, comparado se tivesse conduzido a saída pelo MACD de longo prazo, onde o alvo estaria aqui mais para cima. Aqui a coloração baseada na variação do MACD. Então quando ele está abaixo da linha zero e menor que o anterior, ele está num vermelho mais escuro. Quando ele está abaixo da linha zero, mas a barra está acima da anterior, ele está num vermelho mais claro, indicando uma possível reversão aí de movimento. Mas nós vamos ver mais para frente quando esses sinais são mais observados, né? E aqui é a mesma situação. O verde escuro é o MACD acima da linha zero e a barra maior que a anterior. E o verde claro é o MACD acima da linha zero, só que com a barra abaixo da anterior. Como utilizar o MACD? Mais um sinal vermelhinho aqui, que para mim é um conceito que eu achei interessante e eu ouço poucas pessoas dizerem isso. Então, quando você for comprar, você deve buscar regiões de preços vendido demais. E quando for vender, você deve procurar fazer essa venda somente após os preços ficarem comprados demais. Então, o que significa isso? Tentando apertar a tecla SAP. É o mesmo que comprar barato, comprar fraqueza. E vender caro, vender força. Ao invés de comprar e vender a qualquer alteração de direção de preço e do indicador também. Porque pode ocorrer sinais falsos dependendo de como estiver o mercado. Aqui uma outra sugestão para utilizar a ferramenta. A entrada pode ser feita num período do MACD, um MACD curto, e a saída pode ser feita pelo MACD com a calibragem mais longa. Também é um conceito novo, faltou aqui a setinha vermelha. Outro item que o autor chama a atenção. As entradas pelo MACD são mais confiáveis depois que esse ficar um certo tempo de um lado da linha zero. Então, se eu quero vender, eu não vou vender logo após o MACD ter cruzado para cima da linha zero. Eu vou esperar ele ficar um tempo acima da linha zero, esperar o preço ficar comprado demais, caro demais, para aí sim buscar sinais de venda. O inverso no caso da compra.
Não vou comprar logo depois que o MACD cruzou, né, que o MACD cruzou a linha. Eu vou esperar ele ficar um tempo abaixo da linha para comprar. Então, no mercado muito forte, essa regra pode ser descartada, porque o preço está andando muito num intervalo curto. Mas num mercado, digamos assim, mais com uma cara de normalzinho, essa regra pode evitar com que você entre em sinais falsos. Então, no mercado de alta forte, o MACD pode formar fundo próximo à linha zero, reverter para cima. Então, o mercado está subindo, está forte. Então, o MACD às vezes cruza a linha zero para baixo, mas depois ele retorna e cruza para cima de novo e o preço continua subindo. Por isso, do comentário anterior, de fazer as entradas depois de um tempo que o MACD estiver de um lado da linha zero. Então, no mercado de alta forte, o MACD pode formar fundo próximo à linha zero e reverter para cima, e no mercado de baixa forte, ele pode formar um topo próximo à linha zero e reverter para baixo. Alguns traders aí chamam o beijo, né? Então a linha vai subir, faz que vai cruzar a linha zero e depois retorna a cair. O preço continua, né, a cair e aí o indicador, como ele é baseado no preço, ele vai seguindo o preço. Pode gerar melhor resultado no tempo gráfico diário se no semanal ou mensal, ou seja, você opera gráfico diário. Mas você pode olhar gráficos maiores, por isso que teve um slide anterior mostrando essa questão do longo, médio e curto prazo nos gráficos, uma ideia. Então, a tua entrada ela tende a melhorar o resultado quando os tempos gráficos maiores tiver padrões favoráveis e alinhados com esse tempo que você vai operar. Uma outra observação do autor. Gráficos semanais são mais úteis para identificar e acompanhar tendências maiores de mercado. Então aqui é para quem faz o position trading. Uma outra observação. Geralmente, a condição de cruzamento do MACD com a linha zero, ela é respeitada. Mas veja bem, tem o geralmente. Em análise técnica, você não trabalha com certeza, você trabalha com possibilidades. Sobre as divergências. Então, na tela, tem o que o autor chama de divergência negativa. O que é uma divergência negativa? Os preços atingem máximas maiores. Então, eu tenho essa máxima nesse ponto, o mercado recuou, fez uma máxima maior acima da anterior. Porém, se eu observar os mesmos momentos no indicador, eu observo que nessa máxima eu tenho um indicador nesse ponto. Nessa máxima maior, o indicador não fez uma máxima maior, ele fez uma máxima menor. Fez um topo acima do anterior, aqui fez um pico abaixo do anterior. Nessa situação, onde o preço vai, mas o indicador não vai, o autor chama de divergência negativa. Então, o preço acompanhou. Nessa imagem, destaco o que o autor divergência positiva. Então, eu tenho o preço fazendo uma mínima nesse ponto. Passa um período de tempo, ele faz uma mínima um pouco abaixo da anterior. A inclinação aqui não é tão acentuada, mas essa mínima está abaixo dessa mínima anterior. Porém, o indicador não fez um fundo abaixo do anterior. O indicador não acompanhou esse preço mais baixo. Então, o autor chama isso de divergência positiva. O preço foi, mas o indicador não acompanhou. E o que o autor destaca em relação às divergências do MACD com os preços? Quando você identificar uma divergência no gráfico entre os preços e o MACD, esse momento está te mostrando uma diminuição na confiança. Começa a surgir dúvida se esse movimento que vinha vai continuar forte. Ele vai reverter por causa da divergência?
o gráfico está sugerindo que uma reversão está mais ou menos iminente. Então, como eu falei, ele pode, o movimento anterior na primeira divergência, como pode levar mais uma, duas ou três. Por isso que eu coloquei aquela frase que o autor diz para não usar um único indicador como regra única. Tem que ter uma leitura de onde está o ciclo de mercado, se o preço está comprado demais, está vendido demais, e aí você vai pegando essas peças e vai montando aí o quebra-cabeça. Okay? Sinais de compra e de venda. Acompanhados de divergências entre preços e indicador, aqui no caso o MACD, normalmente são mais significativos que os não acompanhados. Então eu tenho um sinal de compra próximo aí de uma divergência, isso aumenta as chances daquela entrada dar um resultado positivo. Aqui eu deixei esse resumo, novamente eu achei interessante vocês, sei lá, tirarem um print da tela ou voltar ao vídeo mais tarde e ver essa orientação que eu achei bem interessante do autor. Uma espécie aqui de um checklist, onde nessa coluna eu vou ter fatores que está me indicando aqui uma alta e consequentemente eu vou buscar comprar nesse momento aqui. E em vermelho, fatores indicando uma queda, então eu vou buscar por vendas nessa situação aqui. Então, primeiro item, em qual fase do ciclo se encontra o ativo? Tá, o mercado está mais com cara daquela estágio de acumulação, do estágio de alta, do estágio de distribuição ou do estágio de queda. Aí você vem aqui no teu checklist e marca uma das quatro opções. Item 2. A média móvel simples de 50 períodos. Ela está subindo, lateral ou caindo. Então, se ela está subindo ou lateral, eu tenho aqui possivelmente uma tendência de alta. Se ela estiver caindo, eu tenho aqui possivelmente uma tendência de baixa. Então, venho aqui e faço um tique. Item 3. Os preços estão em região de comprado demais ou vendido demais? Isso aqui você pode observar pela própria pernada do gráfico dos preços, ou aquela questão de se o MACD está bastante tempo acima ou abaixo da linha zero. Okay? Então, item 4. A média curta está convergindo no mesmo jeitão, no mesmo sentido, meio que paralelo com a longa, ou ela está em equilíbrio? Então, se ela estiver no mesmo sentido, para cima, eu vou dizer que ela está favorável aqui para uma entrada na alta. Aqui talvez uma melhoria poderia ser feita no checklist, porque se ela estiver convergindo, mas caindo, seria um item aqui para venda. Agora, se elas estiverem divergindo, não importa se o preço está subindo ou está caindo, seria um momento de atenção ou até de ficar de fora, esperar o mercado se decidir. Então aqui já tem aí uma melhoria para fazer aqui no item 4. Item 5. Se estiverem convergindo, estão na compra ou na venda? Então aqui, um item. Item 6. O MACD está apontando para cima ou para baixo? Porque se ele estiver apontando para cima, eu vou pensar em compra. Se ele estiver apontando para baixo, eu vou pensar em venda. Item 7. O MACD está acima ou abaixo da linha zero? Acima da zero. Alguns traders chamam de tendência de alta, abaixo da linha zero, alguns traders chamam de tendência de baixa. Item 8. MACD está acima ou abaixo da linha sinal? Se ele estiver acima, vou procurar comprar. Se ele estiver abaixo, vou procurar por vendas. Item 9. Tempo gráfico maior. Os tempos gráficos maiores estão alinhados com o gráfico que você pretende fazer a entrada? Se está alinhado, é ponto positivo. Aqui talvez também uma outra melhoria, né? Se eles estiverem desalinhados, uma indicação aí para aguardar um pouco, esperar eles se alinharem. Seria uma boa prática. O último item, divergência entre os preços e o MACD. Então, se eu tiver uma divergência de alta, eu vou marcar aqui. Se eu tiver uma divergência de baixa, eu vou marcar aqui. Depois eu vejo qual lado que tem mais indicadores e o que tiver por sinais de entrada nessa ponta. Então, ou na ponta compradora ou na ponta vendedora. Então, o módulo 4 aqui do vídeo, né, que
seria um bônus. Da Longbow se chama Profit, não é uma propaganda. É a plataforma que a plataforma está instalada e eu aproveitei aqui no vídeo. Então a programação que eu vou falar aqui é específica. Quem souber programar nas outras plataformas pode pegar a ideia e programar nas outras plataformas também. E falar uma parte aqui de coloração, que vai ajudar a identificar essas 4 fases, e também a parte aqui para plotar não só o MACD, como também o histograma. Então a ideia, que seria aqui uma ideia de velocidade, e o histograma como uma ideia aqui de acelerador. Então eu fiz essa definição. Eu dividi a posição do MACD em relação à linha 0 e tendência. Então, se o MACD estiver acima da linha 0, ele vai ser pintado de verde, ou escuro ou claro. Se o MACD estiver abaixo da linha 0, ele vai ser pintado de vermelho, ou vermelho claro ou vermelho escuro. Se o MACD estiver acima da linha sinal, vai depender aonde ele estiver em relação à linha 0. E a mesma coisa se ele estiver abaixo da linha sinal. Vai depender verde ou vermelho em relação aonde ele estiver naquele momento em relação à linha 0. O paralelo que eu montei aqui foi com os ciclos do mercado. Então, o estágio 1, que seria, né, o basing, o relativo ao basing, a acumulação. Quando o MACD está há bastante tempo abaixo da linha 0, mas ele começa a subir. Então pode ser aqui a caracterização de um estágio 1. O estágio 2, que seria o da alta, é quando o MACD ele está inclinado para cima e ele já cruzou a linha 0. Então, usei aqui uma nomenclatura, né, para identificar o ciclo, o segundo estágio do ciclo, que seria o estágio de alta. Aqui, de verde claro, eu identifiquei como o estágio 3 do ciclo, que é o estágio onde o mercado já está subindo há bastante tempo, os preços já estão comprados demais e o indicador me dá um sinal ali de fraqueza. Pode ser que ele fique batendo cabeça, pode ser que ele volte a ficar indicando que ele voltou para o estágio 2, às vezes ele vai voltar para o estágio 3, ele pode oscilar um pouco aqui antes de passar então para o estágio 4, que é o estágio de queda forte, onde você tem o MACD abaixo da linha sinal e aqui ele já cruzou também a linha 0. Eu achei interessante aqui, se alguém quiser aproveitar a ideia ou em cima dessa ideia desenvolver algo mais, fique à vontade, eu só peço depois que coloque lá nos comentários do vídeo também. Compartilhar aí pra gente. Então, para quem tem a plataforma, clica lá no menu Estratégias e adiciona uma estratégia nova aqui em branco. E aí vai digitar esse texto. Então, começa com input ou parâmetro M longa. Então, a média longa eu vou definir por padrão 26 períodos. Você pode depois alterar isso ou já digitar aqui o período que você quer. A M curta seria a entrada para a média curta. Aqui por padrão eu deixei 12 períodos. E a sinal é a linha sinal. Eu deixei aqui por padrão 9 períodos. E aí vamos criar duas variáveis. Uma que eu chamei de LM, que é a linha do MACD. E uma que eu chamei de LS, que é a linha sinal. 2 pontos aqui, separado por vírgula, do tipo float. Aí põe um ponto e vírgula na sequência. Tem que copiar igualzinho. Aí abaixo eu digito a palavra início ou begin em inglês. E aí eu vou definir o que é essa variável aqui, LM. Então eu digito LM, 2 pontos igual. Aí aqui é o comando do MACD da plataforma. Então MACD, o primeiro número que vem aqui é da média longa. Mas por que eu coloquei M longa? Porque depois, se eu quiser clicar no indicador já instalado no gráfico, eu posso ir lá e alterar o 26 para outro valor. Vai ficar mais fácil. Eu achei assim. Vírgula, M curta, que é a média curta, vírgula sinal, fecha o parênteses. Esse sinal aqui se chama pipe, que é essa barra em pé, 0, fecha o pipe e ponto e vírgula.
isso aqui está indicando para a plataforma Profit que ele vai pegar a linha do MACD. Porque essa fórmula eu posso ter aqui um outro valor aqui, indicando uma outra coisa. Então, para a variável LS, para a linha sinal, eu vou fazer uma média exponencial de quem? Do MACD. Então, sinal aqui, que é o 9, e LM, que é o MACD. Ponto e vírgula. Vou pedir para a plataforma plotar isso no gráfico. Então, vai aparecer lá uma linha com a resposta aqui, né, com o valor do MACD, e uma segunda linha com o valor sinal. MACD. Então, se eu quiser fazer uma regra de coloração separado ou deixar como continuidade ali da programação anterior, início ou begin, então colocar uma condição: se, abre o parênteses, a linha do MACD estiver abaixo de 0, então, aí digito aqui início, né, o que ele vai fazer? Então, a linha do MACD está abaixo do 0. Eu vou colocar uma segunda condição. Se ela estiver abaixo do 0, mas acima da linha sinal, então abro parênteses aqui, se o LM maior que o LS, fecho parênteses, então, ou then, aqui pode misturar o inglês com o português, que a plataforma aceita. Ele vai definir uma cor para esse comando, é setPlotColor. Por quê? Porque é em relação ao primeiro plot, então é a linha do MACD, do MACD. Então vamos colorir o MACD. Aqui eu usei a cor do RGB, Red, Green and Blue. Então 250 para vermelho, 150 para verde, 150 para azul. Então a linha do MACD está abaixo de 0, mas está acima do sinal, ele vai pintar com esse vermelho claro. Se a linha do MACD está abaixo de 0, mas ela está abaixo da linha de sinal, então se não atender essa condição aqui de cima, ele vai pintar o primeiro indicador de CL, que é de color, né, red, de vermelho. Então aqui, quando o MACD da linha 0 é abaixo do sinal, é o vermelho escuro. Quando ele está abaixo da linha 0, mas está acima da linha de sinal, ele vai pintar de vermelho claro. Então, o que muda a cor aqui é a condição do MACD em relação à linha 0 e em relação à linha de sinal. Aí, coloco o end, ou fim, ponto e vírgula. Então, essa parte eu terminei. E agora eu vou fazer uma segunda parte. Então, se a linha do MACD estiver acima de 0, então se ela estiver acima de 0, vai pintar ou de verde escuro ou de verde claro. Então início. Então, se a linha do MACD estiver acima da linha de sinal, então é o estágio 2. Então, ele vai definir a cor do indicador da linha 1 do indicador como CL de color green, verde. Se não, então, se ele estiver acima da 0, mas abaixo da linha de sinal, ele vai pintar aqui de verde claro, que está indicando que nós estamos no estágio 3. Então, ele vai definir a coloração da linha 1 do indicador nessa cor aqui RGB, que é o verde claro. 150 de vermelho, 255 de verde e 200 de azul. Tem que ter um fim para cada comando de início, senão depois vai dar erro. E aqui como fica na tela. Esse aqui foi a criação do indicador. Ele plota duas linhas, a linha do MACD e a linha sinal. E eu posso inserir a regra de coloração sobre esse indicador, onde, relembrando, vermelho escuro é o estágio 4, queda forte. O vermelho claro é o estágio 1, que é o base, que é a acumulação. O estágio de alta forte é o verde escuro. E o estágio é o verde claro, que é a distribuição. Então aqui, ó, percebam? Ele passa de verde claro, verde escuro, verde claro. E o preço segue aqui acima da linha 0, variando. Ok? Nem sempre é tão definido como nesse momento anterior aqui da movimentação aqui de preço. Aqui plotado como linha. E aqui é o mesmo indicador
vai lá em propriedades e altera e pede para plotar como histograma. Mas esse, apesar de estar no formato de histograma, ele é o MACD, não é o histograma do MACD. Ele só está plotado aqui no formato de barra, ok? Acho que fica mais fácil para visualizar aqui os momentos de mercado. Então, verde escuro é o estágio de alta forte, 1. O estágio de topping ou distribuição, o 2. O 3, queda forte. E o 4, acumulação. E assim vai. Agora, uma programação para colorir o MACD, mas com relação a... Então, é uma barrinha ou o ponto da linha em relação ao anterior. Então, inicio, vou lá em estratégias, vou criar uma nova estratégia em branco e começo a programar escrevendo o parâmetro ou input, a média longa de 26, a média curta de 12, a linha sinal de 9. Vou criar duas variáveis, a RIS de histograma e LS de linha sinal, do tipo float. Aí começo a parte da programação. Então, a minha variável RIS, ela é o MACD da média, o pipe 0, ponto e vírgula, e a linha sinal é a média desse histograma. Plot RIS, plot LS. Então, plot 1, plot 2. Se o histograma estiver abaixo do nível 0 e ele for maior do que a barra anterior, então ele vai pintar essa linha 1 do meu indicador de o estágio 1. Então, o histograma está abaixo de 0, só que ele está mais forte do que o anterior. Então, ele está no estágio 1. Se não, ele vai pintar, ele está no estágio 4. Vai pintar de vermelho aqui, o vermelho escuro. Agora, se o histograma estiver acima de 0 e ele estiver acima do anterior, ele está no estágio 2. Então, eu vou pintar essa linha de verde. Se não, ele vai pintar de verde claro. Ele está no estágio 3. Aí, aqui está colorido conforme a variação da barra e a posição da linha 0. Nota que aqui, apesar dele estar acima da linha sinal, ele ficou verde claro. Por que ele ficou verde claro? Porque ele está acima do 0, mas está anterior. Okay? A coloração do histograma do MACD. Aqui está o parâmetro, o input, a média longa 26, a média curta 12 é sinal 9. Vou criar essas três variáveis do tipo float, o ist underline, MACD underline, sinal underline, separado aqui por vírgula. Ponto e vírgula aqui no final, tem dois pontos aqui para dizer que tipo de variável é. Então, início. Então, a minha variável MACD underline é o quê? É a fórmula do MACD. A sinal é a média do MACD e o histograma seria o MACD, só que o 1 dentro do pipe. Agora sim, quando eu coloco o 1 aqui dentro do pipe, eu estou dizendo para a plataforma que eu estou de olho no histograma do MACD. E aí vou plotar esse histograma. Coloração. Se o MACD e acima do sinal, vai pintar de verde escuro. Se ele estiver abaixo da linha sinal, acima do 0, mas abaixo do sinal, vai pintar de verde claro. Se o MACD estiver abaixo da linha 0 e abaixo do sinal, vai pintar de vermelho escuro, se não, vai pintar de vermelho claro. E aqui eu tenho a imagem do do histograma. Não é o MACD plotado no formato de barras. Aqui é aquela ferramenta chamada histograma do MACD. E as cores do estágio. O vermelho escuro alta forte, o claro que é o top, a distribuição, o vermelho escuro é a queda forte, o vermelho claro é a acumulação. Então, aqui também dá para identificar os estágios através da coloração. As possibilidades de cores pelo comando CL, pode ser tanto em inglês quanto em português, ou pode usar no formato Red, Green, Blue, RGB. Bom, deixei a indicação de alguns livros do autor, do Diário da Pel. E aqui tem um livro que é do Alexander Elder, que ele
também explica sobre o MACD e o histograma e os possíveis usos. Então, do conteúdo desse vídeo, eu peço que vocês revejam, que pode ter ficado corrido, apesar do vídeo ter ficado aí com mais de 1 hora, mas está bem corrido para cobrir todos os tópicos. Então, se gostou, reveja o conteúdo. Se gostou, compartilhe com os amigos, indique aí para os amigos, para os conhecidos. E peço também que aproveite um espaço de comentários aqui do YouTube e deixe o seu comentário do que você achou do conteúdo e de alguma troca de experiência, alguma forma que você utiliza ou alguma sacada que você teve e que não conhecia e que esse vídeo veio ajudar. E sou muito grato pelo tempo de vocês e pela companhia de vocês até este momento aqui. Obrigado e até um próximo vídeo.